Qual é o propósito de Deus na criação do umbral? Por que o inferno não existe? Bem, em relação a essa realidade, considerada ao longo das religiões dogmáticas como um lugar físico chamado inferno e um outro chamado céu, nós hoje observamos que mesmo essas religiões dogmáticas já mudaram a forma com que encaram essas realidades. Eles achavam que o destino dos maus era ficar debaixo da terra, junto daquilo que os vulcões expeliam, aquela lava, aquele mau cheiro de enxofre, aquele calor tórrido, como uma punição. E que os que, por sentido oposto, eram bons, não podiam ir para baixo, então iam para cima, iam para o céu. Mas estas são conceituações tão filosoficamente tão pobres e tão contraditórias, que seria a mesma coisa que perguntarmos: como é que a bondade pode produzir a maldade? Você já pensou nisso? Deus, a soberana bondade, é capaz de produzir a soberana maldade? Seja o inferno, seja Satanás, os deuses que eventualmente se noticiaram responsáveis por isto, não podem ser fruto da criação da bondade. Porque a bondade não produz o mal, porque senão ela não é a bondade. Então, o que nós vemos aqui? Nessa questão, a doutrina espírita nos explica que não pode existir o inferno nos moldes teológicos, coisa que a própria Igreja Católica já está fazendo. Há uma encíclica de João Paulo II, Fides et Ratio, Fé e Razão, e nessa encíclica o Papa diz que céu e inferno não são lugares físicos, são estados de consciência. Isso é óbvio. Mas para a Igreja, que sempre definiu isto como lugar biologicamente considerado ou geologicamente delimitado, é um avanço muito grande. São estados de consciência. Consciência culpada, consciência de erro ou consciência limpa. Céu e inferno. Mas a doutrina espírita nos relata através das histórias e livros e lições que o espírito André Luiz coloca por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a existência de uma região escura chamada de umbral. Por isso o nome umbral significa sombra. Não é inferno. Não tem nada a ver com a casa do Satanás, da tradição teológica. A palavra umbral é uma descrição que o espírito André Luiz faz e que, por sinal, encontra certa chancela em algumas respostas dos espíritos superiores que falam de dimensões vibratórias diferentes em volta da Terra. Eles falam isso. Questão 300, 330 do Livro dos Espíritos abordam essa diferença de dimensão vibratória. André Luiz conta que os espíritos que estão na Terra são de diversos padrões evolutivos, mas como não conseguem dominar a capacidade criadora da mente, porque não a usam somente para coisas nobres, mas usam, em sua maioria, para coisas inferiores, a mente tem um potencial plasmador muito potente, muito grande, e ela gera matéria. A mente produz plasma sutil, está contido no livro Nos Domínios da Mediunidade. Plasma é matéria, é o quarto estado da matéria. Plasma delicado, que no caso, denso, porque escuro, porque negativo. E como nós vivemos no centro mais denso de todas essas forças, aquilo que orbita ao redor da estrutura física, em primeiro nível, fora da crosta da Terra, é uma região que congrega o pensamento da maioria, um pensamento denso, que, portanto, cria como se fosse uma nuvem de fuligem.
fuligem, fumaça escura, que é muito mais pesada. Ao que André Luiz define como sendo região umbralina, região sombria, onde os espíritos que deixam a Terra, que estão vinculados por pensamentos e sentimentos ruins, eles têm que passar um tempo para irem drenando, como se fosse um banho de caco de telha, de palha de aço. Eles têm que cansar desse estado mental ruim até que eles comecem a pedir ajuda, que eles comecem a elevar o pensamento pela prece, que eles comecem a querer sair daquilo. Então, a região umbralina não foi criada por Deus, não. É efeito das nossas escolhas mentais. Você pensa assim, Deus criou uma casa e pôs o seu filho lá dentro. Legal, a casa está novinha. Aí, Deus vai fazer outras coisas e o filho fica administrando a casa. Só que esse cara é um cara, assim, apegado às coisas. Então ele não pode ver um pedaço de papel que ele traz para dentro de casa. Ele não pode ver uma cadeira quebrada que ele guarda porque ele vai consertar. Ele não pode ver um pneu furado que ele traz o pneu para dentro de casa. Um ano depois, a casa dele é um alvoroço de lixo, cheio de rato, de sujeira. Foi Deus que fez aquilo? Não, Deus não fez aquilo. Deus entregou uma casa organizada para ele. Quem fez aquilo foi ele, ao trazer para dentro da sua casa todo o padrão de detrito que ele aceitou encontrar e carregar. Então, o umbral é exatamente esse conjunto de detritos mentais que nós produzimos, apesar do esforço divino em nos ensinar a mudar o padrão de plasmagem mental pelo bem, pela bondade, pelo perdão. Você que está assistindo, responda a você mesmo. Se você não se esforçar muito, só um pouquinho, você vai se lembrar de coisas ruins que alguém fez você passar. Você vai ter mágoas acumuladas há décadas dentro da sua lembrança contra um parente, contra uma pessoa amiga, e você não esqueceu. Você está fumegando. Veja só como é difícil. Você está acumulando lixo, acumulando detrito emocional que você acha que alguém precisa um dia pagar por aquilo. Você está esperando que desta podridão alguém sofra, porque você foi a vítima. Por isso que Shakespeare dizia que quando você guarda rancor, a pessoa que guarda rancor por alguma coisa que outra fez, é semelhante à pessoa que bebe veneno para que o outro morra. É exatamente isto. Então, o umbral não é criatura, não é a ação divina que criou. É o lugar que Deus deixa que as pessoas fiquem porque elas quiseram assim. Deus não vai pegar aquele filho que ele deu a casa e dizer, sai daí da casa, fica ao relento porque você não soube cuidar da sua casa. Não, Deus vai dizer, olha, fique aí dentro do lixo que você trouxe até que você se canse desse lixo. Quando os ratos começarem a te morder, quando os pernilongos não te derem sossego, quando as baratas andarem na sua comida e você tiver nojo, aí então você vai começar a jogar fora esse lixo, chama uma caçamba, um caminhão, põe fogo, você mesmo vai limpar. Aí demonstra que você não quer mais viver assim no lixo. Mas enquanto você gosta do lixo, você tem que passar por ele. Então Deus não está criando um mal, está deixando que o morador administre o mal que ele criou. E quando o morador decide não querer mais aquilo, ele sai dali. Ele é levado para um outro lugar. E é isso que os espíritos nos contam. As dimensões que vão compondo os diversos estratos vibratórios que circundam a Terra, que vêm debaixo da Terra, inclusive, hein? As zonas inferiores abaixo da crosta da Terra, que passam pela superfície da Terra e que vão se multiplicando em uma ordem decrescente de densidade. Umbral grosso, umbral médio, umbral leve, e depois as dimensões vibratórias mais sutis, mais leves, mais limpas, mais evoluídas. Estas realidades são consequência dos moradores da Terra que, emitindo a mente de forma poluída,
geram essa poluição à sua volta, mas que podem passar por ela, podem sair daqui, porque nem todos têm que passar pelo umbral quando morrem. Não. Os espíritos que já têm a mente limpa, eles passam por ali como um foguete fura uma nuvem e vai lá para cima. Então, é esta a finalidade. O umbral, de uma certa forma, é um benefício para aqueles que produziram este ambiente. E Deus permite que nós estejamos nele até para que nos cansemos das coisas erradas que já fizemos, porque vamos colher em nós mesmos os seus efeitos.